O grito ecoou pela ruela estreita de Alfama como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Sofia. Volta aqui, sua traidora. Você acha que pode fugir do que fizemos? A voz era rouca, carregada de vinho do Porto e de anos de rancor acumulado, e pertencia a uma mulher que Sofia nunca imaginara rever. Isabel, a sombra do passado que se materializava agora, sob as luzes amareladas dos lampiões, com os olhos injetados de fúria e as mãos tremendo como se ainda segurassem o coração partido de outrora. Sofia parou abruptamente, o coração martelando contra as costelas, o vestido leve colando à pele suada pelo calor de julho. Lisboa, sua eterna amante traiçoeira, conspirava contra ela mais uma vez. Como podia Isabel estar ali, depois de 10 anos? E pior, como podia saber onde encontrá-la? Sofia virou-se devagar, o rosto pálido iluminado pelo brilho fraco de uma janela próxima, onde uma avó cantava baixinho uma saudade antiga para os netos. Isabel. O que você faz aqui? Isso acabou. Há uma eternidade. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, um sussurro que se perdeu no burburinho distante de uma tasca, onde risadas e o tilintar de copos celebravam a vida que Sofia tentava reconstruir. Isabel avançou um passo, o perfume de lavanda misturado a cigarro invadindo o espaço entre elas, um cheiro que Sofia associava a noites de promessas quebradas em quartos escuros de Coimbra, onde o amor jovem se confundia com possessão. Acabou? Você me deixou sangrando, Sofia. Sangrando por dentro, como um corte que nunca cicatriza. E agora volta para Lisboa como se nada tivesse acontecido, fingindo ser a filha pródiga da cidade? Eu sei de tudo. Sei da Ana. O nome caiu como uma pedra no rio Tejo, afundando devagar, mas criando ondas que Sofia sentiu reverberarem em seu peito. Ana. A amiga de infância, a confidente que se tornara âncora nos últimos meses, desde que Sofia retornara do exílio autoimposto em Londres. Ana, com seus olhos verdes que pareciam capturar a luz do Atlântico, e sua risada que ecoava como sinos das igrejas de Belém. Como Isabel podia saber de Ana? Sofia sentiu um frio na espinha, apesar do calor pegajoso da noite. Isabel, por favor. Não faça isso. Ana não tem nada a ver com nós. Mas as palavras soaram vazias até para ela mesma. O que era nós? Um romance fugaz na juventude, alimentado por verões quentes e proibições familiares, que terminara em lágrimas e acusações quando Isabel descobrira que Sofia sonhava com um mundo maior que as muralhas de uma pequena cidade portuguesa. Sofia fugira, deixando para trás não só Isabel, mas pedaços de si mesma, como os azulejos rachados nas fachadas antigas de Lisboa. Agora, aos 32 anos, ela voltava para curar feridas, para reencontrar as raízes que o exílio fizera esquecer. E Ana fora o primeiro abraço verdadeiro que recebera ao pisar no rocio. Isabel riu, um som amargo que se misturava ao canto distante de uma fadista na esquina. Nada a ver? Você acha que eu não vejo? Vocês duas, passeando pelo chiado como se o mundo fosse só de vocês. Inocentes, como se o amor fosse uma coisa limpa, sem manchas do passado. Mas eu sou a mancha, Sofia. Eu sou o que você enterrou. Ela estendeu a mão, tocando o braço de Sofia com dedos frios, e por um instante, o tempo retrocedeu. Sofia viu flashes, as duas deitadas na praia de Nazaré, ondas lambendo os pés, juras sussurradas sob o céu estrelado, as brigas em cafés enfumaçados, onde Isabel a acusava de ser demasiado livre, demasiado portuguesa para ser minha. E então, a traição, não de Sofia, mas de Isabel, que dormira com outra para vingar uma discussão boba, abrindo a porta para o fim inevitável. Sofia recuou, o toque queimando como brasa. Eu não enterrei nada. Eu sobrevivi. E você? Você me destruiu primeiro. Lágrimas quentes traçaram caminhos no rosto dela, salgadas como o mar da costa da Caparica. Isabel piscou, surpresa, como se esperasse súplicas, não confronto. Então por que voltou? Para brincar de novo? Com a Ana? Cuidado, amor. O passado volta e ele morde. Sofia não respondeu.
Virou as costas e correu pelas ruelas labirínticas de Alfama, o eco dos sapatos no calçamento de pedra misturando-se ao seu soluço. O ar cheirava a sardinha assada e jasmim, mas nada acalmava o pânico que crescia. Ana. Ela precisava de Ana agora. A amiga que esperava em um apartamento modesto no bairro Alto, com chá de camomila e histórias de infância para afastar os demónios. Mas e se Isabel tivesse razão? E se o passado realmente voltasse para roubar o que Sofia mal começara a construir? Enquanto subia as escadarias íngremes, Sofia pensou em como tudo começara inocentemente, apenas 3 meses antes. Ela chegara a Lisboa em um trem lotado da CP, mochila nas costas e coração pesado de saudades não confessadas. Londres fora um refúgio, empregos precários como tradutora, noites solitárias em pubs chuvosos, onde o sotaque português soava exótico e triste. Mas o chamado da pátria era mais forte que o Tamisa. Volta para casa, filha, dissera a mãe ao telefone, voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. E Sofia voltara, alugando um quarto minúsculo em Alfama, perto do mirador da Senhora do Monte, onde o fado parecia nascer das pedras. Foi lá que reencontrou Ana, por acaso, ou destino, como diriam as velhas do bairro. Ana, agora uma restauradora de azulejos em uma oficina no Chiado, com mãos calejadas de tinta e olhos que brilhavam como o azul dos painéis de São Vicente. Elas se conheceram na escola primária, em uma Lisboa dos anos 90, onde meninas como elas sonhavam com príncipes em vez de princesas, e o amor entre mulheres era um segredo sussurrado em diários escondidos. Sofia? A Sofia das tranças e dos livros? Ana exclamara, abraçando-a no mercado da Ribeira, cestas de frutas frescas caindo ao chão em uma cascata de laranjas e figos. Daquele abraço brotara uma amizade pura, inocente, passeios pelo Tejo ao entardecer, conversas sobre fado e política, risadas em tascas onde o vinho verde fluía como rios de memória. Ana era o oposto de Sofia, enraizada, prática, com uma família grande e barulhenta em Sintra que ancorava como as raízes de uma oliveira centenária. Você fugiu demais, Sofia. O mundo é grande, mas Lisboa é o coração, dissera Ana uma noite, enquanto comiam pastéis de nata quentes na confeitaria de Belém, o açúcar derretendo na língua como promessas doces. Sofia rira, mas por dentro sentia algo se mexer, um calor sutil, um formigamento que ia além da amizade. Era como o primeiro acorde de um fado, melancólico, irresistível. Mas agora, correndo pelas ruas, Sofia questionava tudo. Isabel não era só uma ex, era um lembrete de que o amor, em terras portuguesas, carregava o peso da tradição e da culpa. As mães que rezavam para Santa Luzia por filhas normais, os pais que fingiam não ver as sombras nos olhos das filhas. Sofia parou ofegante em frente ao apartamento de Ana, a porta de madeira entalhada rangendo como um suspiro. Bateu 3 toques leves, o código delas. Ana abriu, cabelo desgrenhado, cheirando a terbentina e a paz doméstica. Sofia? Meu Deus, o que aconteceu? Você está tremendo. Sofia desabou nos braços dela, o choro vindo em ondas, como o mar em furacão. O passado. Ele voltou, Ana. E ele quer tudo de volta. Ana a puxou para dentro, fechando a porta contra o mundo lá fora, acendendo uma vela de cera de abelha que espalhava luz suave pelas paredes cobertas de azulejos restaurados, cenas de amores antigos, donzelas e cavaleiros em jardins floridos. Conta tudo devagar. Aqui ninguém nos alcança. Enquanto Sofia falava, voz entrecortada, Ana ouvia em silêncio, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que Sofia nunca notara antes. Isabel, o romance, a fuga, o retorno. E quando mencionou o nome de Ana na boca de Isabel, um silêncio caiu, pesado como o manto de uma procissão de Nossa Senhora. Ana pegou a mão dela, apertando com força. Ela está errada, Sofia. O que nós temos é novo. É nosso. Não deixe o fantasma dela roubar isso. Naquela noite, deitadas no sofá estreito, com uma garrafa de vinho do Alentejo pela metade, Sofia sentiu o primeiro vislumbre de algo mais. O braço de Ana ao redor de sua cintura, o ritmo da respiração sincronizando como marés. Inocente, ainda. Mas o passado já sussurrava, nada em Portugal é simples, nem mesmo o amor.
Os dias seguintes foram uma dança delicada entre o medo e a descoberta. Sofia evitava as ruelas onde Isabel poderia espreitar, mas Lisboa era pequena demais para segredos grandes. Ana, sempre a protetora, sugeriu uma escapada para Sintra, onde sua família tinha uma casa antiga nos arredores da vila, cercada por florestas de neblina e palácios de contos de fadas. Vamos fugir um pouco. Mostrar a você o que é ser portuguesa de verdade, névoa, castelos e amores que duram como as pedras. Sofia aceitou, ansiosa por ar puro que limpasse o veneno de Isabel. Elas pegaram o trem de Cascais na manhã seguinte, o sol filtrando pelas janelas em raios que dançavam sobre os vinhedos. No caminho, Ana contou histórias da infância, como escalavam as muralhas do Palácio da Pena, fingindo serem rainhas exiladas, como colhiam morangos silvestres e os comiam com pão de milho, sujando os rostos de vermelho. Você era aventureira, sempre com um livro na mão. Eu, a que ficava para trás, restaurando bonecas quebradas. Sofia sorriu, tocando o joelho de Ana por acidente, ou não. O toque Lingered elétrico. Em Sintra, a casa da família de Ana era um relicário, paredes de pedra cobertas de era, um pátio com laranjeiras carregadas e um poço onde, segundo a lenda, desejos sussurrados viravam realidade. A mãe de Ana, Dona Maria, uma mulher robusta com avental florido e olhos que viam através das almas, recebeu Sofia com abraços e um prato de bacalhau à brás fumegante. Bem-vinda, filha. Sintra cura o que Lisboa machuca. O pai, um pescador aposentado de Ericeira, grunhiu aprovação, oferecendo vinho de sua adega caseira. Irmãos e primos lutavam à mesa, falando alto sobre futebol e o próximo São João, com fogueiras e sardinha na brasa. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu-se parte de algo maior que si mesma, uma teia de laços familiares que Portugal tecia com maestria, mesmo para os que amavam de forma não convencional. À noite, após o jantar, Ana levou Sofia para uma caminhada pela serra, o ar fresco carregado de eucalipto e mistério. A lua cheia iluminava o caminho e elas pararam no mirador da lua, onde o oceano rugia lá embaixo como um amante ciumento. Aqui eu sonhava com você, sabe? Confessou Ana, voz baixa. Quando você foi embora para Londres, eu ficava olhando o mar, imaginando se você olhava o mesmo céu cinzento. Sofia virou-se, o coração acelerando. Você sonhava comigo? Ana assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Como amiga. Como mais que isso, talvez. Mas eu tinha medo. Medo de estragar o que tínhamos. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo canto de grilos e pelo vento nas folhas. Sofia estendeu a mão, entrelaçando os dedos aos de Ana. Eu também tenho medo. Mas com você, sinto que posso enfrentar o que vier. Elas se inclinaram, frontes tocando, respirando o mesmo ar. Não houve beijo, ainda não. Apenas a promessa de um, suspensa como a névoa de Sintra. Mas no fundo da mente de Sofia, Isabel espreitava, um corvo negro em um céu de estrelas. De volta a Lisboa, a idílio frágil começou a rachar. Cartas anônimas chegavam pelo correio, recortes de jornais antigos sobre escândalos lésbicos em Coimbra, fotos borradas de Sofia e Isabel abraçadas em uma festa universitária. Cuidado com quem ama, dizia uma nota em caligrafia familiar. Sofia as queimava na lareira do apartamento de Ana, cinzas voando como fantasmas. É ela. Quer me isolar de novo, murmurava Sofia, voz trêmula. Ana, prática como sempre, sugeriu confrontar. Vamos atrás dela. Acabar com isso de uma vez. Elas rastrearam Isabel através de amigos comuns, uma repórter de um jornal local, agora vivendo em um estúdio apertado no cais do Sodré, perto dos bares de fado onde o passado se embriagava. Encontraram-na em uma noite de quinta, saindo de uma performance no Senhor Vinho, o rosto maquiado borrado pelo choro ou pelo vinho. Vocês duas, rosnou Isabel ao vê-las, mas sua bravata era fina como papel de arroz. A inocente e a fugitiva. Que par perfeito. O confronto foi no terraço de um café vazio, o tejo negro abaixo delas, pontes acesas como veias de luz. Porquê, Isabel? Porque não me deixa em paz?
Sofia perguntou, voz firme pela primeira vez. Isabel riu, mas era um riso quebrado. Porque você me ensinou a amar e então me abandonou. E agora, vê-la com ela. Seu olhar deslizou para Ana, cheio de inveja e dor. Ela é como eu era. Limpa, sem cicatrizes. Ana interveio, mão na de Sofia. Ninguém é limpo, Isabel. Todos carregamos cicatrizes. Mas o amor não é posse. É escolha. E Sofia escolheu seguir em frente. As palavras pairaram e, por um momento, Isabel pareceu encolher, a mulher forte da juventude reduzida a uma sombra. Eu dormi com outra porque tinha medo de você ir embora. Foi minha traição, não a sua. Mas dói tanto ver você feliz. A confissão abalou o ar como um terremoto sutil. Sofia sentiu pena, misturada a alívio. Eu perdoei você há anos, Isabel. Mas preciso que você me perdoe por ir embora. Elas choraram juntas, três mulheres unidas por um laço frágil de dor compartilhada, enquanto Lisboa dormia ao redor, indiferente às saudades humanas. Mas o passado português é teimoso como sobreiro. Dias depois, Ana recebeu uma ligação anônima. Diga a Sofia que Isabel tem segredos. Segredos que podem destruir vocês duas. A semente da dúvida foi plantada e a amizade inocente começou a se transformar em algo mais profundo e perigoso. A dúvida cresceu como era selvagem nas paredes do coração de Ana, sufocando as flores da confiança que ela tanto prezava. Naquela manhã chuvosa de agosto, Lisboa acordava sob um manto cinzento, as ruas do Chiado reluzindo como escamas de peixe, e Ana andava de um lado para o outro na oficina de azulejos, o cheiro de argamassa fresca misturando-se ao aroma de café forte que fumegava na xícara esquecida. Seus dedos, hábeis em restaurar padrões quebrados de séculos passados, cenas de caçadas reais, virgens com pombas, marinheiros abraçando o horizonte, tremiam agora ao manusear um fragmento azul cobalto, o mesmo tom dos olhos de Sofia. Segredos que podem destruir, ecoava a voz rouca ao telefone, anônima como nevoeiro do Tejo. Ana não contara a Sofia sobre a ligação. Não ainda. Em vez disso, observava-a com uma intensidade nova durante os almoços apressados na cervejaria Trindade, onde pediam bifanas crocantes e salada de polvo, rindo de anedotas sobre os turistas perdidos no labirinto de Alfama. Sofia parecia a mesma, cabelo loiro bagunçado pelo vento, olhos azuis que capturavam o céu mesmo nos dias nublados e aquela risada leve que fazia as velhas do bairro sorrirem em aprovação. Mas Ana via as sombras agora, as pausas longas quando o telefone tocava, os olhares distantes para Rio, como se esperasse um barco fantasma trazer de volta o que fugira. Você está quieta hoje, comentou Sofia uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, os canteiros de rosas vermelhas exalando perfume doce contra o salitre marinho. Ana forçou um sorriso, colhendo uma pétala úmida e girando-a entre os dedos. Só cansada. Esses azulejos do século XVII não se restauram sozinhos. Era meia verdade, a outra metade era o medo de que o passado de Sofia, e agora, talvez, o dela própria, fosse uma armadilha disfarçada de romance. Tudo começara a mudar após o confronto com Isabel. Elas haviam-se aproximado mais, as noites estendendo-se em conversas sussurradas até o amanhecer, compartilhando garrafas de Porto Tawny e playlists de Marisa e Ana Moura, vozes que teciam saudades em seda. Ana confessara a sua própria jornada, o primeiro amor aos 19, com uma colega de universidade em Lisboa, terminada em sussurros de não pode ser pela família conservadora, os anos de solitude disfarçada de independência, restaurando não só azulejos, mas pedaços de si em painéis que contavam histórias de amores proibidos nas cortes antigas. Eu aprendi a amar o silêncio, dissera Ana, mão traçando o braço de Sofia. Mas com você, o silêncio grita de saudade. Sofia respondera com um beijo, o primeiro, leve como pluma de gaivota, no terraço do apartamento, sob as estrelas que pareciam mais próximas em Lisboa do que em qualquer outra cidade. Não fora paixão voraz, mas algo terno, como o toque de mãos em uma procissão de Fátima, devoto, inevitável.
Elas exploravam a cidade como amantes secretas, sem pressa, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela e uvas da Alcobaça, tardes no Lisboa Factory, entre grafites coloridos e livrarias escondidas, onde liam poesia de Sofia de Mel Brainer, versos sobre o mar e a eternidade feminina. Mas a ligação mudara tudo. Ana começou a pesquisar, discretamente, visitas ao café onde Isabel trabalhava, perguntas casuais a amigos em comum. Descobriu que Isabel não era só uma ex-rancorosa, era uma mulher quebrada por mais que o romance perdido. Filha de um militar da ditadura Salazar, crescera em uma casa onde o amor era dever, não desejo. Seu affaire com Sofia fora um ato de rebelião, mas a traição que cometera fora vingança contra si mesma, contra a culpa que a família lhe incutira. E agora, de volta a Lisboa após anos em Porto, Isabel tramava não por ódio, mas por desespero. Queria reconquistar Sofia, ou pelo menos destruir a felicidade que invejava. Uma noite, após um jantar de cataplana de mariscos no Bairro Alto, o vapor subindo como fantasmas, o vinho branco gelado suavizando as arestas, Ana não aguentou mais. Elas estavam no sofá, pés entrelaçados, uma taça de ginginha caseira pela metade na mesa. Sofia, preciso te contar algo. A voz dela saiu rouca, como o fado de Amália Rodrigues em seus dias mais sombrios. Sofia ergueu-se, alerta. O que é? Isabel de novo? Ana assentiu, descrevendo a ligação, as cartas, as sombras que Isabel lançava. Ela disse segredos que podem destruir nós duas. O que ela sabe, Sofia? O que você não me contou? O ar ficou pesado, como antes de uma tempestade no Atlântico. Sofia empalideceu, levantando-se para andar pela sala, as luzes dos candeeiros refletindo nos azulejos que Ana restaurara, um painel de mulheres tecendo tapeçarias, símbolo de paciência e segredos guardados. Não é o que você pensa, começou Sofia, voz trêmula. Quando fugi para Londres, não foi só por Isabel. Eu estava grávida. A palavra caiu como um raio, iluminando cantos escuros da memória. Ana congelou, o mundo inclinando-se. Grávida? De quem? Sofia parou, lágrimas escorrendo. De um homem. Um colega de trabalho em Coimbra, antes de Isabel. Foi um erro, uma noite de confusão após uma festa. Eu abortei, sozinha, em uma clínica fria. Ninguém soube. Nem Isabel. Mas ela descobriu, de alguma forma, anos depois. Ameaça contar para todos, para minha família, para a imprensa local, para manchar tudo. Ana sentiu o chão sumir. Não era ciúme, mas dor por Sofia, a solidão daquela escolha, o peso de um segredo enterrado como um tesouro amaldiçoado. Por que não me disse? Eu teria estado lá. Sofia caiu de joelhos ao lado dela, mãos no rosto de Ana. Porque eu queria que o que temos fosse puro. Inocente. Sem o peso do meu caos. Elas choraram juntas, abraçadas no tapete poído, o som da chuva batendo nas janelas como um lamento coletivo pela cidade. Naquela noite, o beijo que se seguiu foi mais profundo, um bálsamo para feridas abertas, lábios se encontrando com urgência suave, mãos traçando curvas com reverência, como se mapeassem um território sagrado. Não era luxúria, mas comunhão, o amor português em sua essência, misturando dor e doçura como pastel de nata, crocante por fora, cremoso por dentro. Mas os segredos, uma vez soltos, voam como pombos de São Jorge. Dias depois, um artigo anónimo apareceu no jornal do bairro, A Filha Pródiga de Lisboa, Segredos de uma Vida Dupla. Detalhes do aborto distorcidos em escândalo, com insinuações sobre relações impróprias com mulheres. A família de Sofia, devota católica de Alcântara, ligou furiosa. O que é isso, Sofia? Você nos envergonha. Amigos se afastaram, sussurros no mercado da Ribeira como facas afiadas. Ana, ao lado dela, enfrentou a tempestade. Nós lutamos juntas. Como as mulheres de Pombal, reconstruindo após o terremoto. Elas foram à missa na sede de Lisboa, não por culpa, mas por paz, o incenso subindo como orações não ditas, o padre falando de perdão como o vinho da Eucaristia.
Sofia confrontou Isabel pessoalmente, no mesmo terraço do cais do Sodré. Foi você? Por quê? Isabel, olhos inchados, confessou. Eu queria que doesse como doeu em mim. Mas eu errei. Perdoe-me. Não houve perdão imediato, mas uma trégua. Isabel prometeu silêncio, partindo para o Algarve em busca de cura própria. O alívio veio, mas o dano estava feito. A amizade de Ana e Sofia, outrora inocente, endurecera em algo resiliente, mas marcado. Outono chegou a Lisboa com folhas douradas caindo no Tejo, e com ele, uma nova fase. Ana convidou Sofia para ajudar na restauração de um painel histórico na estação do Rossio, azulejos retratando a entrada do rei de Sebastião, herói perdido no deserto, símbolo de esperanças portuguesas frustradas. Vamos colar os pedaços juntos, disse Ana, pincel na mão. Sofia, com argamassa nas unhas, sorriu. Como nós. Trabalharam lado a lado, dias inteiros sob a abóbada de ferro, o eco dos trens misturando-se às suas conversas. Falavam de sonhos. Sofia queria escrever um livro sobre mulheres portuguesas esquecidas, fadistas, exploradoras, amantes secretas. Ana sonhava em expor seus azulejos em uma galeria no Porto. Juntas, podemos, murmuravam, mãos se tocando sobre fragmentos frios. Mas o conflito maior veio de dentro. Uma noite, após um concerto de fado no Hot Club, onde a voz de uma jovem cantava estranha forma de vida, Sofia confessou o medo mais profundo. E se eu for como Isabel? Incapaz de ficar? Ana, coração apertado, respondeu com verdade. Então eu te sigo. Ou te deixo voar. Amor não é prisão, Sofia. É asa. A confissão abalou, mas fortaleceu. Elas decidiram uma viagem pelo Douro, para vinhedos onde o vinho nascia da terra dura, como o amor delas. No trem para o norte, mãos dadas, Sofia sussurrou, obrigada por ver além das minhas rachaduras. Ana beijou sua testa. Somos todas rachadas, amor. É o que nos torna belas. No Val do Douro, sob socalcos de vinhas enterrados, elas caminharam entre as uvas maduras, o ar doce de mosto fermentando. Em uma quinta familiar, colheram frutos com mãos enluvadas, rindo quando o suco manchou suas roupas. À noite, em um quarto com vista para o rio, deitadas em lençóis de linho, o amor se consumou em toques suaves, sussurros de nomes como orações, não fogo, mas brasa eterna, celebrando a humanidade nua, sem julgamentos. O Douro era um bálsamo para almas cansadas, com suas encostas esculpidas pelo tempo e pelo suor de gerações, onde o vinho do Porto envelhecia em cascos de carvalho como segredos bem guardados. Sofia e Ana acordavam com o sol nascendo sobre o rio, dourando as águas como mel derramado, e desciam para o terraço da quinta, onde Dona Rosa, a proprietária de rosto enrugado como casca de sobreiro, servia o pequeno almoço, pão de quê fresco, queijo de cabra cremoso e compota de figos caseira, tudo regado a café forte que acordava os sentidos adormecidos. Amor é como este rio, dizia Dona Rosa, olhos sábios fixos nelas. Curvas, pedras no caminho, mas sempre flui para o mar. Sofia sorria, mas por dentro, as palavras ecoavam como um aviso. O artigo anónimo ainda doía, uma ferida fresca que supurava em conversas familiares tensas, a mãe dela, em Alcântara, enviando mensagens curtas e frias. Rezamos por você, filha. Volta à igreja. A comunidade de Lisboa, outrora acolhedora em sua hipocrisia portuguesa, agora sussurrava nos mercados. Aquela Sofia, sempre tão moderna. Coitada da Ana. Mas aqui, no norte isolado, elas podiam fingir que o mundo era só vinhas e névoa matinal. Ana, sempre a âncora, planejava o dia com a precisão de uma restauradora, passeios de barco rabelo pelo rio, visitas a quintas onde o vinho era abençoado por padres locais e tardes preguiçosas em miradores com vistas que faziam o coração expandir. Olhe, Sofia, o Douro é Portugal em miniatura. Duro, belo, eterno. Elas navegavam em um barco antigo, o remador contando lendas de mouros e cristãos, de amores proibidos nas margens onde o vinho nascia de lágrimas de deuses. Em uma dessas tardes, ancoradas sob um socalco íngreme, Ana abriu uma cesta de piquenique, presunto de Chaves, azeitonas pretas reluzentes e uma garrafa de vinho tinto do Dão, fresco e frutado.
Elas se deitaram na coberta xadrez, cabeças unidas, olhando as nuvens se desfazerem. Sabe, eu sempre quis te perguntar, começou Ana, voz suave como o peluspar da água. O que te levou realmente para Londres? Além de Isabel. Sofia hesitou, traçando padrões na mão de Ana com o dedo, um coração, uma âncora. Medo, acho. Medo de ser quem sou em um país que ama as aparências mais que a verdade. Em Londres, eu podia ser invisível, a portuguesa exótica, sem raízes profundas. Mas lá, o vazio crescia. Eu via azulejos em museus e chorava por Lisboa. Ana apertou a mão dela. E agora? Ainda tem medo? Tenho. Mas com você é diferente. Você me faz querer ficar, colar os pedaços. O beijo que se seguiu foi lento, saboreando o sal do rio e o doce do vinho nos lábios uma da outra, um momento de pura presença onde o passado se dissolvia como névoa ao sol. Mas o passado, traiçoeiro como uma correnteza submersa, puxava de volta. Na última noite no Douro, enquanto jantavam na quinta, rojões à transmontana, picantes e suculentos, com batatas a murro, o telefone de Sofia vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu, longe da mesa, e a voz de Isabel surgiu, não rancorosa, mas quebrada. Sofia, preciso te ver. É sobre o artigo. Não fui eu sozinha. Alguém mais sabe. E está vindo atrás de você. O pânico voltou, gelado como o vinho branco servido. Sofia desligou, mãos trêmulas, e contou a Ana em sussurros, enquanto as estrelas piscavam indiferentes. Ela diz que não agiu sozinha. Que há outra pessoa. Ana franziu a testa, o instinto protetor acendendo-se. Quem? Porquê? Sofia balançou a cabeça. Não sei. Mas sinto que é maior que nós. De volta a Lisboa, a viagem pelo Douro pareceu um sonho desbotado. A cidade as recebeu com seu bulício habitual, elétricos rangendo pelas colinas, vendedores de castanhas assadas nos semáforos, o cheiro de mar e escapamentos misturados. Mas agora a paranoia seguia Sofia como uma sombra. Ela via olhares em todo lugar, na padaria onde comprava pão de Deus, no metro do Marquês de Pombal, até no mirador de Santa Catarina, onde casais heterossexuais se beijavam sem medo. Ana, determinada, investigou. Usando contatos na comunidade artística, pintores e ceramistas que frequentavam o mesmo círculo, descobriu rumores. Isabel não era a única ferida pelo passado de Sofia. Havia Carla, uma prima distante de Isabel, jornalista freelance que trabalhara com Sofia em Coimbra. Carla, que invejara o romance delas na juventude e que agora, amargurada por uma carreira estagnada, via no escândalo uma chance de notoriedade. Ela vazou a história para um tabloide, confirmou um amigo comum em um café no Príncipe Real. Queria-te humilhar, Sofia. Por ciúmes velhos. A traição veio em camadas, como cebola cortada que faz chorar. Sofia confrontou Carla por telefone, voz firme apesar da dor. Porquê? Nós éramos amigas. A resposta foi fria. Amigas? Você sempre foi a estrela, Sofia. Eu, a coadjuvante. Agora, o mundo sabe quem você é de verdade. Não houve remorso, só o eco de ressentimentos acumulados como poeira em sótãos esquecidos. O alto trunfo veio quando o escândalo escalou, uma petição online, assinada por conservadores católicos, exigindo que Sofia se arrependesse publicamente ou deixasse a cidade. A oficina de Ana recebeu telefonemas anónimos, azulejos quebrados na porta. Vá para o inferno, desviada, gritava uma mensagem de voz. Ana, que sempre fora discreta sobre sua orientação, sentiu o peso pela primeira vez. Olhares da família em Sintra, perguntas veladas da mãe, essa Sofia. Ela te faz bem, filha? A crise culminou em uma noite de novembro, com o vento uvando pelo Tejo como um lobo faminto. Elas estavam no apartamento de Ana, velas acesas contra a escuridão precoce, um prato de caldo verde fumegando na mesa, o conforto português em forma de sopa, espessa e verde como esperanças renovadas. Mas Sofia, pálida como porcelana rachada, anunciou: Eu preciso ir embora, Ana. De novo. Para proteger você.
Ana sentiu o mundo parar, o coração contraindo-se como uma concha fechada. Não. Não vou te deixar fugir. Isso é o que elas querem, nos parar como meninas assustadas. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, quentes e salgadas. Eu te amo, Sofia. Não como amiga. Como tudo. Fique e lutemos. A confissão pairou, nua e vulnerável, como um fado sem acompanhamento. Sofia piscou, surpresa, o amor de Ana e quando em seu peito como o sino da Basílica dos Mártires. Você me ama? Ana assentiu, puxando-a para um abraço feroz. Desde Sintra. Desde o primeiro toque. Mas o medo me calava, como cala o dor no inverno. Elas se beijaram então, com a urgência de quem teme o amanhã, mas o toque era reverente, dedos entrelaçando cabelos, sussurros de minha e sempre, o calor dos corpos dissipando o frio da dúvida. Não era êxtase carnal, mas uma união de almas, como as irmandades de santas em procissões antigas, puras, eternas. Na manhã seguinte, fortalecidas, elas decidiram contra-atacar. Sofia escreveu um artigo para um blog LGBTQ+ português, Vozes do Tejo, uma narrativa honesta sobre aborto, amor queer e a hipocrisia da sociedade lisboeta, entrelaçando com histórias de mulheres como a fadista Maria Severa, que amou sem amarras no século XIX. Não sou vítima, concluía. Sou portuguesa, resiliente como o azulejo, fluida como o rio. Ana compartilhou nas redes, restaurando não só azulejos, mas narrativas quebradas. A resposta foi mista, ódio de alguns, mas apoio de muitos, mulheres de todo o país enviando mensagens, contando suas próprias saudades. Uma fadista local as convidou para um show no Adega Machado, onde cantaram juntas um dueto improvisado, vozes trêmulas misturando-se ao violão, o público aplaudindo com lágrimas nos olhos. Amor é fado sem fim, gritou alguém da plateia. Mas o clímax veio inesperado. Isabel reapareceu, não como inimiga, mas como aliada. Ligou para Ana, voz arrependida. Eu sei quem orquestrou tudo. Carla. Mas eu tenho provas, gravações de conversas. A traição de Carla foi exposta em um podcast viral, sua carreira ruindo como um azulejo mal colado. Isabel, redimida, partiu para o Brasil, prometendo: encontrem a paz que eu não pude dar. Com o inverno se instalando, Sofia e Ana reconstruíram. Passeios pelo Natal em Lisboa, luzes na Avenida da Liberdade, presépios vivos na Praça do Comércio, onde o menino Jesus era ninado por mãos gentis. Elas adotaram um gato de rua, batizado de Fado, que ronronava entre elas à noite. O amor florescera, não inocente agora, mas maduro, marcado por cicatrizes que as tornavam mais fortes. O inverno em Lisboa é um amante caprichoso, dias curtos de chuva fina que molha as almas tanto quanto as pedras, intercalados por raios de sol tímidos que aquecem como um abraço relutante. Sofia e Ana navegavam essa estação com a graça de quem aprendeu a dançar no escuro, o apartamento no bairro Alto transformado em refúgio, prateleiras de livros de Fernando Pessoa misturados a álbuns de fotos antigas, uma vitrola girando discos de fado clássico e o cheiro perene de azulejos frescos que Ana trazia da oficina. Fado, o gato, espreguiçava-se no parapeito, olhos amarelos vigiando o Tejo como um guardião felino. A exposição do segredo de Carla trouxera uma calmaria relativa, mas as ondas residuais ainda batiam, convites para palestras em associações LGBTQ+, no Porto e Coimbra, onde Sofia falava com voz firme sobre resiliência, citando o poeta: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ana acompanhava, mãos dadas sob a mesa, seu silêncio uma presença mais eloquente que palavras. Elas se tornavam símbolo involuntário, duas mulheres comuns, tecendo amor em meio ao tecido rasgado da tradição portuguesa. Mas o conflito interno de Ana borbulhava sob a superfície. Uma tarde de dezembro, enquanto restaurava um painel de azulejos para a igreja de São Roque, cenas de santos e mártires, com suas expressões de êxtase doloroso, ela parou, pincel suspenso. A família a pressionava, jantares de consoada em Sintra, onde tias indagavam quando casas, Ana? Um bom rapaz da Ericeira? Dona Maria, a mãe, olhava com olhos que misturavam amor e preocupação, sussurrando: filha, o Senhor perdoa, mas a aldeia não esquece.
Ana amava a família, os primos barulhentos jogando sueca à mesa, o pai contando histórias de pescarias com o diabo-mar, mas o segredo as separava como uma muralha invisível. Sofia notou o abatimento naquela noite, ao prepararem o jantar, feijoada à transmontana, lenta no fogão, com carnes defumadas que enchiam o ar de conforto rústico. "O que te pesa, amor?" perguntou, abraçando Ana por trás, queixo no ombro dela. Ana suspirou, virando-se para encará-la, olhos verdes nublados. "Minha família. Eles sabem, de alguma forma. Não dizem, mas sentem. E eu me sinto traidora, por eles, por nós." Sofia pegou suas mãos, frias apesar do calor da cozinha. Traição é mentir para si mesma. Vamos a Sintra. Falar com eles, de coração aberto. Como portugueses, com vinho e lágrimas. Ana hesitou, mas assentiu. O amor delas era assim, não evitando tempestades, mas navegando-as juntas. A viagem a Sintra foi sob neve rara, flocos dançando como confetes de um céu melancólico, cobrindo as florestas de um manto branco que amaciava as arestas do mundo. A casa da família brilhava com luzes de Natal, um pinheiro enfeitado com bolas de vidro soprado e presépios de cortiça de óbidos, figuras esculpidas com devoção. Dona Maria recebeu-as com abraços apertados, cheirando a canela e massas de São Martinho, mas os olhos dela se demoraram em Sofia, avaliando. O jantar foi tenso no início, conversas superficiais sobre o tempo, o futebol do Benfica, o vinho da colheita. Mas após a sopa de couve galega, com o vinho do Colares fluindo, Ana falou. "Mãe, pai. Eu amo Sofia. Não como irmã, mas como alma gêmea. É isso que sou." O silêncio caiu, pesado como o sino da igreja local. O pai pigarreou, barba grisalha tremendo. "Filha, nós criamos você para ser feliz. Mas isso... A igreja, a gente." Dona Maria interveio, voz suave mas firme. "A igreja fala de amor, não de prisão. Lembro da minha avó, que amava uma prima em segredo, nas noites de luar em Mafra. Elas foram felizes, quietas. Se Deus as abençoou, por que não vocês?" Lágrimas fluíram então, abraços se multiplicaram, primos brindando com saúde ao amor verdadeiro. Não foi aceitação perfeita, perguntas viriam, julgamentos sussurrados, mas um começo, como o primeiro rebento em terra árida. De volta a Lisboa, aliviadas, elas mergulharam em tradições natalinas, a Feira da Luz no Parque das Nações, com artesanato de cortiça e filigrana de ourique, a Missa do Galo na Sé, onde vozes se erguiam em hinos antigos, e quando o mistério da encarnação. Sofia, agnóstica mas tocada, sussurrou a Ana. Talvez o divino seja isso, dois corações se encontrando no caos. O novo ano trouxe renovo. Ana ganhou uma comissão grande, restaurar os azulejos do Palácio Fronteira, painéis barrocos de deusas e ninfas em jardins míticos, símbolos de desejos femininos livres. Sofia ajudou, aprendendo a manejar o pincel, rindo quando manchas de azul salpicavam seus narizes. "Somos como essas ninfas", brincava Sofia. "Eternas, indomáveis." Mas o passado, sempre à espreita, voltou em forma sutil. Uma carta de Londres, de um antigo amante casual de Sofia, convidando-a para um reparo do que fora. "Você fugiu, mas eu entendo agora. Volte." Sofia mostrou a Ana, sem esconder. "Não vou. Meu lugar é aqui." Ana queimou a carta na lareira, cinzas dançando como libélulas. "Bom. Porque meu coração não suporta mais fugas." A primavera irrompeu então, explosiva como fogos de Santo António, jacarandás roxos tingindo as ruas da Alfama, mercados transbordando de morangos e cerejas de Fundão. Elas plantaram um jardim no terraço, ervas de tomilho e alecrim, flores de buganvília que subiam como videiras de paixão. Nesse espaço verde, sob o sol que aquecia como um beijo, o amor delas amadureceu. Conversas profundas sobre o futuro, planos de uma viagem ao Alentejo para colher cortiça e dançar em festas de colheita. Um dia de maio, durante o Festival das Festas de Lisboa, com marchas de trajes regionais enchendo as ruas de cor e música, Ana propôs.
Não com joias, mas com um azulejo pintado à mão, duas mulheres de mãos dadas sob um arco-íris de Tejo, inscrito para sempre, Minha Sofia. Case comigo? Não no papel, mas na alma. Como as portuguesas de outrora, jurando sob as estrelas. Sofia chorou, aceitando com um beijo que selava promessas. Elas celebraram em uma tasca escondida, com canja de galinha e vinho de Bucelas, brindando à vida que teciam juntas. Mas o clímax se aproximava, disfarçado de calmaria. Isabel, do Brasil, escreveu: Encontrei paz. Mas cuidado, Carla não desistiu. Ela planeja mais. A traição final viria, testando não só o amor delas, mas a essência de quem eram. O verão de 2026 caiu sobre Lisboa como um manto de fogo, o ar ondulando de calor nas praças de pedra, onde fontes murmuravam preces por misericórdia. Sofia e Ana, agora noivas na alma, dançavam nessa fornalha com a leveza de quem sobreviveu a invernos rigorosos, manhãs no Tejo para nadar, corpos frios na água salgada emergindo revigorados, tardes na oficina de Ana, onde Sofia se tornara aprendiz informal, suas mãos delicadas aprendendo a dar vida a fragmentos mortos. Você tem o toque de uma poeta, elogiava Ana, beijando as pontas dos dedos sujos de cobalto. A vida fluía como o vinho de uma colheita abundante, jantares com amigos quer no Príncipe Real, onde debatia-se política, o casamento igualitário recente em Portugal, ainda fresco como pão quente, escapadas para Cascais, onde o Atlântico lambia as praias com promessas de eternidade. Fado, o gato, crescia gordo e preguiçoso, caçando sombras no apartamento, enquanto elas sonhavam em voz alta, uma casa em Alfama, talvez, com um estúdio para escrita e azulejos. Mas Carla, a serpente no paraíso, tramava nas sombras. Jornalista frustrada, agora demitida após o escândalo, ela se aliara a um grupo conservador online, defensores da tradição portuguesa, que pregava valores salazarentos disfarçados de patriotismo. Seu plano era um documentário falso, Sombras de Lisboa, a corrupção do legado, usando o passado de Sofia para atacar a decadência moral da cidade. Gravações manipuladas, testemunhas compradas, incluindo uma ex-colega de Londres que mentiria sobre um relacionamento abusivo. A ameaça chegou por e-mail anónimo, um trailer borrado, com narração dramática sobre mulheres perdidas no labirinto do pecado. Sofia ouviu primeiro, sozinha na cozinha, o estômago revirando como ondas em tormenta. Ana chamou, voz falhando. Ana correu, assistindo em silêncio, o rosto endurecendo como mármore. Carla. De novo. Mas dessa vez, ela vai longe demais. O conflito explodiu em uma reunião com advogados, um casal de ativistas lésbicas de Setúbal, especializadas em direitos queer. Podemos processar por difamação, disseram, sobre cafés na mesa. Mas precisa de provas. Sofia e Ana mergulharam na investigação, noites insones rastreando fóruns online, contatando Isabel no Brasil por videochamada. Ela está obcecada, Sofia. Fuge enquanto pode. Mas fugir não era opção, Lisboa era sangue delas, como o fado era sua voz. O alto trunfo de Carla veio em uma emboscada, paparazzis e contratados as seguiram até uma praia em Oeiras, tirando fotos distorcidas de beijos como provas de depravação. O trailer vazou em redes sociais, viralizando entre atas, comentários venenosos como voltem para o armário, suas vergonhas de Portugal. A família de Ana, recém-conquistada, vacilou, o pai ligou, voz pesada. Filhas, isso machuca. Pensem no nome. Sofia, ferida mas feroz, respondeu, o nome é amor, pai. Não vergonha. Ana, ao lado, acrescentou, nós somos o futuro, não o passado que eles querem reviver. O clímax irrompeu na véspera das festas de São João, com Lisboa em ebulição, martelos de plástico batendo em cabeças risonhas, fogueiras acesas em Alfama, sardinha assada perfumando o ar. Carla organizara uma manifestação no Rossio, um punhado de fanáticos com cartazes Deus salve Portugal tradicional, usando o documentário como gancho. Sofia e Ana, alertadas por aliados, foram confrontadas na praça, microfones na cara, perguntas gritadas. Sofia, confirme, você destruiu famílias com seu estilo de vida? O momento foi um vórtice.
Sofia, coração batendo como tambor de procissão, pegou o microfone improvisado. Eu não destruo. Eu construo. Como todas as mulheres portuguesas antes de mim, as que amaram em silêncio, as que lutaram nas revoluções, as que cantam fado para curar saudades. Meu amor por Ana não é pecado, é graça. E se Portugal é grandeza das descobertas, então descubram isso, o amor não tem gênero, só alma. A multidão, mista de turistas e locais, murmurou, depois aplaudiu, não unanimidade, mas faíscas de mudança. Ana, olhos brilhando de orgulho, abraçou Ali, sob os arcos do rocio, enquanto fogos explodiam no céu como confetes de esperança. Carla, na periferia, filmava furiosa, mas sua máscara caíra. O vídeo ao vivo viralizou a favor delas, transformando vítimas em heroínas. Naquela noite, nas ruas festivas, com sardinha na mão e alho francês na outra, tradição de São João, elas dançaram entre a multidão, martelos batendo ritmicamente, risadas afogando os ecos de ódio. Você foi magnífica, sussurrou Ana, beijando o pescoço suado de Sofia. Nós fomos. O aftermath foi catártico. O documentário de Carla foi desmascarado por fact-checkers, sua credibilidade em ruínas, ela fugiu para o interior, sumindo como névoa. Isabel enviou flores do Brasil, vocês me inspiraram a amar de novo. A família de Ana integrou Sofia plenamente, convidando-a para a consoada como a filha que o mar trouxe. Verão avançou e elas colheram frutos. Uma exposição conjunta no Museu do Azulejo, onde painéis de Ana contavam a história delas em azul e branco, mulheres entrelaçadas em jardins de desejo. Sofia publicou seu livro Saudades Quer, Vozes do Tejo, best-seller modesto que ecoava em livrarias de todo o país. Mas o amor, em sua profundidade, trouxe novas camadas emocionais. Uma noite de agosto, na costa da Caparica, com ondas sussurrando segredos à areia, Sofia confessou, às vezes, sinto falta da inocência. Antes das confissões, das lutas. Ana, traçando conchas na praia, respondeu, a inocência volta, transformada. Como vinho, melhor com tempo. Elas fizeram amor sob as estrelas, toques como marés gentis, celebrando não só corpos, mas espíritos entrelaçados, romântico, humano, português até medula. O outono de 2026 trouxe a colheita final, folhas de castanheiro caindo como confetes dourados nas calçadas de Lisboa, e com elas, a reflexão suave que segue as tempestades. Sofia e Ana, agora ícones quietos de resiliência, caminhavam pelo jardim botânico de ajuda, ar perfumado de terra úmida e folhas apodrecendo, mãos dadas sem medo dos olhares. O livro de Sofia ganhara prémios modestos, o Prémio Literário Fernando Namora, por capturar a alma lésbica de Portugal, e a exposição de Ana viajava para o Porto, onde multidões tocavam os azulejos como talismãs de esperança. A vida se assentara em ritmos gentis, manhãs de café na brasileira, com croissants amanteigados e jornais abertos em páginas de cultura, tardes de trabalho criativo, Sofia digitando em um café com vista para o castelo de São Jorge, Ana moldando argila em formas abstratas de amantes. Fado, o gato, envelhecera graciosamente, dormindo ao sol do terraço, onde buganvílias ainda florescendo testemunhavam seu amor. Mas o humanismo do final veio não em triunfo estrondoso, mas em quietude compassiva. Uma carta chegou de Carla, endereçada às duas, caligrafia trêmula, cheirando a papel barato do interior. Eu errei. O ódio me consumiu como vinho azedo. Perdi tudo, família, carreira. Mas vendo vocês na TV, durante São João, vi o que poderia ter sido. Perdoem-me, se puderem. Tentarei ser melhor. Anexada, uma doação anônima para uma associação que era em Évora. Sofia leu em voz alta, voz suave. O que fazemos? Ana, pensativa, respondeu, perdoamos. Não por ela, mas por nós. O ciclo para aqui. Elas escreveram de volta, não acusações, mas palavras de encorajamento. Todos caímos. Levante-se com verdade. Portugal tem espaço para todas. Isabel também fechou seu arco, uma visita surpresa em novembro, chegando de avião com o bronze do Rio nos ombros. Encontraram-na no Mirador da Graça, o Tejo estendendo-se como um tapete de safira.
Eu casei, contou, mostrando uma aliança simples. Com uma brasileira artista como eu. Vocês me mostraram que o amor volta, renovado. Abraços foram trocados, lágrimas derramadas, não de dor, mas de cura coletiva. Isabel partiu com uma promessa: voltarei para o fado de vocês. O final se desenhou em uma noite de dezembro, véspera de Ano Novo, no terraço do apartamento. Lisboa explodia em fogos, o céu rasgado por cores, o Tejo refletindo o espetáculo como um espelho de sonhos. Elas vestiam jales de lã tecida em Viana do Castelo, copos de espumante de bairrada tilintando. Um ano atrás, eu fugia, refletiu Sofia, encostada em Ana. Agora, eu fico. Ana sorriu, olhos verdes capturando as luzes. E eu, que temia o amor, o abracei. Somos prova, o passado volta, mas não para destruir para nos refazer. Elas beijaram-se sob a chuva de estrelas artificiais, o mundo celebrando ao redor, mas o universo delas contido naquele toque, romântico, dramático em sua simplicidade, emocional como um fado sussurrado. A história não termina em felizes para sempre perfeito, há dias de dúvida, noites de saudades, mas em humanismo profundo, o reconhecimento de que o amor lésbico em Portugal é tapeçaria tecida com fios de dor, tradição e rebelião. Ana e Sofia, como as mulheres dos azulejos, perduram, rachadas, mas inteiras, inocentes no coração, sábias na alma. E Lisboa, eterna testemunha, canta seu fado de continuação.